O Dia do Trabalhador foi criado em 1886 e desde lá a classe trabalhadora comemora esse dia com várias mobilizações por todo o mundo. E para falar sobre a realidade dos trabalhadores no Brasil, convidamos Caio César, da Executiva Estadual da CSP Conlutas. Olá, Caio, tudo bem? Olá, tudo bem. Com a ascensão, digamos assim, de Lula à presidência da República, mais ou menos 10 anos atrás, havia uma esperança do trabalhador que toda uma realidade que se vinha do governo anterior poderia ser mudada. Com essa ascensão dos partidos dos trabalhadores ao poder com a presidência do Lula e agora na continuidade com Dilma, houve alguma mudança, houve algum ganho substancial ao trabalhador? Na visão da Conlutas, eu sou um membro da executiva da Conlutas, nós enxergamos pouquíssimas alterações após o início do governo Lula, né? Quase nenhuma na realidade. As mudanças que houveram foram, na maioria das vezes, para pior, né? A primeira que ocorreu foi a reforma da Previdência em 2004 e isso foi o pontapé inicial para que parte da diretoria que hoje forma a Conlutas saísse da então CUT e viesse criar a Conlutas. Hoje já temos outra reforma da Previdência na questão do salário do servidor público, que agora não recebe mais a remuneração integral. E sim vai ter que ter uma remuneração à parte, num fundo de participação para chegar lá. O que muda nessa situação? Na realidade, várias reformas estão ocorrendo pelo país afora, né? E reforma, a gente sempre vai fazer uma reforma em casa, é uma reforma para melhorar, né? Quando ela é para o trabalhador, normalmente é para atacar mais o trabalhador, né? Essa última que vem agora, né? Em especial, é mais uma que vem atacar os trabalhadores. Ela vai ser utilizada de maneira perversa pelo governo para que os trabalhadores que ganham acima de 10 salários mínimos, né, 10 salários mínimos, esses trabalhadores, essa outra parte seja paga por uma empresa, pela empresa privada. Será a privatização, na realidade, estará sendo iniciada a privatização do setor público, na questão, né? da Previdência. Na questão da Previdência, né? A Constituição mostra que o salário tem que atender, pelo menos o salário mínimo, tem que atender as necessidades de educação, lazer, moradia. Quer dizer, é um texto muito bonito que está lá na Constituição. Mas que do passado também o governo, pelo menos a oposição, antes de assumir o poder, se colocava até como salário do DIEESE para ser a base. Hoje em dia, o trabalhador assumiu, digamos assim, a presidência da República, pelo menos faz parte, mas ainda não conseguiu colocar o salário do DIEESE, até uma desculpa de não se chegar lá para dar esse rendimento ao trabalhador. O DIEESE, quando foi criado, né, em 1955, ele era para orientar os sindicatos, principalmente quando houvesse disputas salariais, né, qual o índice seguir, né. Na década de 80 e 90, sempre foi utilizado com muita ênfase pela CUT, né, que era a central mais forte que tinha na época, né, como um índice que representava o real salário do trabalhador, que deveria haver a correção pelo índice do DIEESE. Só que o índice e o salário que o DIEESE apresenta nunca foram levados em conta, nem no passado, nem muito menos hoje, né? Hoje, o DIEESE informa, né? Tem como base que o salário deveria ser de cerca de R$ 2.295, né? Para um trabalhador de classe média que tenha uma família com 2 filhos, né? Então, seria quase 4 vezes o que o governo oferece. O governo que se diz de esquerda, socialista, né? Então, é um sonho, uma utopia, dizer que esse salário é um salário digno, é um salário que dê condições de você manter uma família com boas condições de saúde, educação, moradia, né? Isso até afeta, digamos assim, a autoestima do trabalhador, que tem que trabalhar muitas vezes
passando do horário, fazendo hora extra para ter um rendimento um pouco melhor, para dar uma qualidade de vida melhor para sua família. Né? Na educação e na saúde você vê muito isso, né? Como em outras áreas também, né? Professores tendo 2, 3 empregos, né? Às vezes até 3 empregos, de manhã, tarde e à noite, para conseguir ter um salário um pouco mais digno, né? Na saúde do mesmo jeito, né? Nesse sentido é que as greves a todo momento pipocam, tanto no Estado como a nível nacional, né? Principalmente reivindicando salário, né? Aqui no Estado hoje temos 2 categorias em greve, né? Saúde e educação, principalmente em greve, reivindicando salário, né? Que são 2 categorias, digamos assim, fundamentais, né? Expressivas, né? Fundamentais para a sociedade, né? E não passa só pelo direito de greve ao salário, mas sim nas condições também de trabalho do trabalhador. Condições de trabalho, né? A gente olha nas escolas hoje, né? E nos postos de saúde, a precariedade é total, né? Escola sem carteira, as carteiras quebradas, né? Escolas, às vezes, com estrutura física em péssimas condições, né? Até mesmo de segurança tanto para os alunos como para os professores, né? Os postos de saúde também na mesma situação. Então, tudo isso demonstra que existe pouco interesse, existe pouca mudança ao longo dos anos para quem atua nessas áreas, né? E quando a gente fala às vezes na greve, na falta de estrutura, a gente fala na falta de recursos. E o que a gente vê aí na mídia nacional são recursos sendo desviados que poderiam ser colocados na saúde e educação. Como é que a Conlutas vê essa situação? É verdade. Aqui no Estado, né, há pouco tempo, nós tivemos algumas informações que foram divulgadas pela mídia, todo mundo está sabendo, né? Alguns casos de corrupção dentro da própria justiça, né? A justiça que é o último baluarte para o trabalhador, a última defesa do trabalhador seria a justiça, quando na realidade essa justiça está também corrompida, né? A nível nacional, a gente está vendo aí, né? São CPIs que estão se formando, uma atrás da outra, mas que nunca chegam a um denominador comum. E são recursos que poderiam ser sendo utilizados. Recursos que poderiam ser utilizados para essas áreas que nós acabamos de falar e que são todos desviados, né? Todos desviados, né? A Delta, que é a empresa que nessa hora é a empresa que o foco está centrado nela, né? Da CPI, a Delta é a empresa que mais recebeu dinheiro do governo, né? Para as obras do PAC. Então, e é a que mais está se provando que existe corrupção, né? Então, dessa maneira, fica difícil dizer para o trabalhador e dizer para a população em geral que não existe dinheiro para a melhoria da qualidade desses itens, né? Saúde, educação, segurança, moradia, transporte. Como entender se existe dinheiro muito para a corrupção e não existe para o trabalhador, né? Historicamente, as lutas da classe trabalhadora são reconhecidas por suas conquistas que favoreceram melhorias nas condições de vida e trabalho. Mas será que os trabalhadores têm o que comemorar? O Dia do Trabalhador é comemorado em vários países no dia 1º de maio. Mas será que os trabalhadores têm o que comemorar? Tem, principalmente, que é o Dia do Trabalhador, o dia da gente, né? Eu não sei, a gente não pode dizer que tem ou não tem, porque algumas coisas melhoraram realmente nesse governo federal, através do governo, mas tem muita coisa que falta ainda, né? Que é a responsabilidade dos governos, tem pagamentos atrasados, salários atrasados do povo, né? E essas organizações, elas não falham e o povo é quem paga o pato. Precisa que os governantes tenham uma responsabilidade de não falhar com os trabalhadores, porque já ganham tão pouco, né? Se depender dos governantes, ele não tem o que comemorar, não. Até mesmo pelo baixo salário que hoje o trabalhador tem, né? O coordenador regional da Intersindical apontou que deveria ser o assunto central desta data. A principal comemoração da classe trabalhadora nesse dia no Brasil é a principal conquista é a resistência. O trabalhador tem dado uma demonstração de resistência, de persistência em busca dos seus direitos. No entanto, o outro lado também tem se fortalecido. O capitalismo e a selvageria capitalista tem sido também muito forte, muito resistente. Há um debate, há uma discussão
a um enfrentamento permanente. No Dia do Trabalhador, né, há de se comemorar alguma coisa? Os direitos são deixados de lado e apenas nesse dia é que é dado alguma esperança, alguma expectativa, algum paliativo para o trabalhador. Para o trabalhador, nós entendemos que isso não serve, né? Isso não é isso que queremos. Nós queremos dignidade. E para ter dignidade não queremos esmolas, bolsa isso, bolsa aquilo, né? Que na realidade termina transformando o trabalhador em um escravo, em um servo, né? Um servo. Isso faz com que se prenda o trabalhador sempre a votar no governo, porque ele está dependendo daquela bolsa, daquela ajuda, né? Eu acho que isso não dá dignidade ao trabalhador. Dignidade dá ele ter o seu emprego e que ele possa andar de cabeça erguida e não depender de absolutamente ninguém. E qual seria o ideal do trabalhador hoje? Nesse dia 1º de maio, nós encaramos como um dia de reflexão, um dia em que deve se avaliar o que está sendo feito, as vantagens que poderemos ter, que elas só haverão de vir se houver luta, não esperando em casa, esperando sentado. Realmente os ganhos e a melhoria para ele e para a família não irá acontecer. Caio César, da Executivo Estadual da CSP com Lutas, obrigado pela sua entrevista. Ok, obrigado. E outras informações sobre esses programas e outros programas acompanhe no nosso site, o www.sintestrn.org.br, no nosso perfil no Twitter, o @SintestRN, e na nossa fanpage no Facebook, SintestRN. Até a próxima semana.